Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que nós estamos em pé. Vamos fazer a oração. E logo então, nós faremos a leitura da palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite abençoada, ungida que o Senhor tem nos dado aqui nesse lugar, para estarmos louvando o Teu nome, te engrandecendo, saber que o Senhor é digno de ser louvado e de ser adorado. Agora, Senhor, eu te peço, Senhor, continue derramando as Tuas bênçãos sobre nós, na medida que nós avançamos na Tua palavra, sabendo que ela está trazendo a perfeição para a Tua noiva, que essa palavra está produzindo nos nossos corações uma fé sobrenatural, que um dia vai nos tirar nós desse mundo. E na medida que vamos ouvindo, Senhor, que isso possa ser real em nossas vidas. Te peço que o Senhor abençoe a leitura da Tua palavra. Fale conosco da maneira que o Senhor desejar, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3. E versículo 13, São Mateus, os irmãos acharam? Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Esse é meu filho amado, em quem me compraz. Não pode se sentar, irmãos? Amém. Nós estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, de estarmos no tabernáculo. Amém, para adorar ao Senhor. Creio que o Senhor é digno, né, irmãos, de ser louvado e adorado, né? E ao mesmo tempo também estamos aqui para ouvir a Sua palavra, né? Antes de eu iniciar, só quero dar aqui umas notas para os irmãos. Amém. Domingo que vem é nosso culto de Santa Ceia, culto de comunhão. Os irmãos não faltarem, né? Os irmãos estejam todos presentes para participarem do corpo do sangue do Senhor, né? Na quarta-feira, nessa quarta, não vamos ter culto também, nem no sábado. Eu creio que nessa semana nós vamos conseguir terminar o que falta do piso. Então, nessa quarta e sábado ainda não teremos culto, mas teremos nosso culto sexta-feira. Vai ser na sua casa ou na Caetano, na casa da irmã, na sua casa, né? A princípio marcamos na casa da irmã Caetano. Pertinho. Então, sexta-feira, nós tivemos o culto sexta-feira na casa do irmão Valmor, da irmã Hilda, e a irmã estava esperando que a sala dela ficasse cheia, né? Não foi quase ninguém. Que pena, né? Depois do culto, a irmã fez um banquete lá para 30 pessoas, não tinha meia dúzia, né? Mas Deus estava presente, né? Realmente foi uma dó. Mas estava ali aqueles que o Espírito Santo viu que estariam, né? Então, nessa sexta-feira, vamos ver se nós enchemos ali a casinha da irmã Caetana, né? Nós temos nossos visitantes nessa noite. Nós temos aqui a nossa irmã Elizabeth. Deus abençoe a irmã Elizabeth. A senhora quer se colocar de pé para os irmãos conhecerem a senhora? Fica de pé para os irmãos verem.
Ó, aí está a irmã Elizabeth. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. A irmã pode sentar. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pode se sentar. A irmã Elizabeth trabalha com o irmão Rosimar, vende produto para o irmão Rosimar. Eu já tive alguma vez na casa dela também, entregando produto lá. E o Rosimar fez o convite para a irmã e ela aceitou estar aqui conosco. Certamente ela sairá daqui abençoada, né? Amém? E ela e as meninas que estão ali junto, né? Também está Anivaldo. Quem é Anivaldo? Irmão Anivaldo. Veio com o Dani? Então tá. O Lucas e o Daniel são evangelistas, né? Trazer o Dani, começa a trazer alguém junto com ele sempre, né? Quer te colocar de pé, Anivaldo? Os irmãos te verem? Esse é o irmão Anivaldo. Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Pode sentar aqui, querido. Seja bem-vindo. Também está o Diego. Diego, né? Pode ficar de pé, Diego, os irmãos te verem? Aí está o Diego. Esse é o filho, irmão? Filho do irmão Valmor, do irmão Serafim. É da casa. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Então, temos aqui também pedido de oração especial, que nós vamos estar orando no final do culto, pela nossa irmã Hilda, pelo nosso irmão Valmor e pelo Diego, né? São os pedidos de oração que nós temos em especial. No final do culto, então, vamos estar orando. Se durante o culto alguém mais quiser colocar o nome para a oração, então no final da pregação nós estaremos orando pelos enfermos. Eu vou dizer para os irmãos que eu estou muito feliz. Estou feliz pelas coisas que Deus tem realizado no nosso meio. Deus está trabalhando de uma maneira muito especial. Desde que nós temos começado aqui a falar sobre aqueles 7 selos de Apocalipse, nós temos tido um avivamento da palavra no nosso meio, e isso tem acompanhado bênçãos de Deus, né? Juntamente com a palavra. Nós temos assim testemunhos de curas, né, de coisas e milagres que Deus fez. E hoje eu ouvi um testemunho assim, maior de cura. Não vou dizer o nome da irmã, que ela pediu que eu não falasse, mas uma irmã testificou que no culto passado ela recebeu o Espírito Santo. E esse é o maior milagre, né, irmão, que nós podemos receber nesse tempo. É quando o Espírito Santo vem e sela o nosso coração. E o importante que essa irmã me testificou e disse assim: pastor, agora eu sei o que o Senhor diz quando o Senhor fala em segurança eterna. Realmente, quando o Espírito Santo vê o nosso coração, ele nos traz segurança eterna. E onde nós tivemos aqui uma reunião de obreiro também muito abençoada, nós estávamos em pouquinhos obreiros, tinha bem pouquinho, irmãos. Mas os poucos que vieram foram beneficiados, né? Foi algo muito especial da parte de Deus. Nós falamos aqui para os obreiros sobre a manifestação do Filho do Homem, né? Como o Filho do Homem se manifestou nesta era, nesse tempo. Nós vimos aqui todos os parágrafos das mensagens que o profeta mostra como foi essa manifestação, né? E eu creio que todos saíram daqui esclarecidos. Se alguém tinha alguma dúvida a respeito desse assunto, todos saíram esclarecidos. Amém? Fomos muito abençoados com a palavra no dia de ontem. E foi tão abençoado que eu até me perdi no horário. Eu pensei que tinha falado uma meia hora, quando eu vi que tinha falado 2 horas, né? Quando eu olhei para o relógio era 9h30. Então, é um bom sinal que Deus está trazendo realmente um avivamento da sua palavra no nosso meio. Não é o caso dos irmãos aqui, que eu sei que não é o caso dos irmãos aqui. Mas eu estava pensando sobre essas coisas hoje, e pensando assim, que não só aqui, eu creio que em outros tabernáculos, também Deus está trazendo também a sua palavra, né? E às vezes as pessoas que congregam, eu não sei o que acontece com as pessoas, que dia de culto, né? As pessoas têm o culto, e Deus está nos levando nós numa linha da sua palavra. Às vezes as pessoas deixam de vir no culto, às vezes para ir em outras igrejas, né?
E, como eu disse, não é o caso dos irmãos, mas conheço pessoas que deixam de ir no culto a mensagem para visitar a denominação. E aí, pensando nisso aí, me lembrei de um testemunho que o irmão Brana disse, que eles tinham um cavalo, e aquele cavalo era bem tratado a ele. Eles davam um bom alimento, bom pasto. Mas volta e meia aquele cavalo pulava para um terreno do lado que tinha, lodoso, cheio de cacos de vidro, e pulava lá procurar pasto no meio daquela lama. E todas as vezes que ele ia para lá, era uma dificuldade tirar aquele cavalo de lá. Era uma para ficar pensando, o que tem com esse camarada? Aqui nós temos um pasto para ele, o alimento, e eles deixam se alimentar aqui para pular, para ficar no meio da lama lá, e toda vez que ele pula, é um problema para tirar de lá. Né? Infelizmente, como eu disse aqui com os irmãos, isso não acontece, mas acontece em outros lugares, e é uma coisa lamentável, né, irmão? A pessoa deixar de vir ouvir a palavra da hora, mas está assistindo uma denominação. Né? Eu realmente, quando a gente sabe que essas coisas acontecem, a gente fica pensando o que acontece na mente das pessoas. As pessoas conseguem fazer isso aí. Então, o preferível é não quer vir no tabernáculo, preferia ficar em casa. Preferia ficar em casa, né? Porque Deus está nos trazendo alimento, esse alimento está produzindo em nós, como nós falamos ontem, uma fé de arrebatamento, e nós não podemos deixar essa semente que Deus está colocando no nosso coração ser hibridizada, ser misturada com nada. Essa semente ela tem que permanecer pura, limpa. No momento que nós ouvimos a mensagem da hora e ouvimos alguma coisa do sistema que não está de acordo com a palavra, e aquilo entra em nosso entendimento, nós cruzamos a semente. Cruzamos a semente, e quando nós cruzamos a semente, nós vamos produzir filhos híbridos, cruzos de semente. Porque a pessoa não sabe quem é o pai e quem é a mãe, não sabe se ele é filho de denominação ou se ele é filho da mensagem. Então é o tempo de nós nos dispor de tudo lá de fora. Quando o profeta foi pregar o selo, ele disse, deixa as coisas lá de fora, deixa tudo lá de fora. Deus estava iniciando uma nova etapa com a igreja. Deus estava iniciando uma nova caminhada, a abertura da palavra para os filhos de Deus. Nós falamos ontem aqui, para os obreiros, a respeito da primeira etapa, a segunda etapa do ministério do irmão Brana, e que quando o irmão Brana pregou a primeira etapa do seu ministério, primeira puxada, muitos homens ouviram a primeira etapa do ministério do irmão Brana e creram. Como nós temos testemunho de grandes homens, T.L. Osborne, Tommy Hicks, Oral Robertson, saíram pelo mundo pregando cura divina. Nós temos ali T.L. Osborne pregando no funeral do irmão Brana, e chegou até a dizer assim, se eu vi Deus em carne humana, foi através do ministério de Leon Brana. Ele disse isso, T.L. Osborne. Mas infelizmente, ele falou isso só a respeito da cura divina. Quando o ministério foi avançando, e Deus chegou na etapa de abrir a sua palavra, e os mistérios de Deus começaram a serem revelados, então esses homens já não puderam mais crer. Ficaram somente com a primeira etapa do ministério do profeta, e ficaram só pregando cura. Bem, deixa eu dizer algo para os irmãos. É claro que a cura é importante. Quem é que está enfermo que não gostaria de ser curado, né, irmão? Mas quando nós chegamos nessa etapa da palavra, que a palavra vai se abrindo para nós, quando nós chegamos nessa etapa, esta palavra mostra para nós quem nós somos, mostra para nós o que nós possuímos, o que Jesus comprou e nos deu de volta. E quando a palavra mostra isso para nós, irmão, você também tem autoridade sobre enfermidades. Você também tem autoridade, como nós pregamos nesses últimos 2 cultos, de chegar para Satanás e exigir que ele tire a mão dele, de cima da propriedade de Deus. Então você não precisa ficar preso na primeira etapa. Você sabe que essa terceira etapa da abertura da palavra, ela traz tudo. Ela traz tudo. Tudo que nós precisamos está na palavra.
poder de libertação, poder de cura, principalmente produzir fé em nós, tudo está na palavra. O que eu disse, eu estava conversando com o irmão hoje, eu já vou entrar na palavra, só estou dizendo isso, porque o Espírito Santo me dirige a dizer essas coisas. Estava dizendo para o irmão Alessandro hoje ali em casa, o irmão Alessandro, existem pastores da mensagem que eles gostam de ter a experiência com Deus e que a igreja toda sempre fique na dependência deles. Que cada culto que tenha, a igreja faça uma grande fila de oração, a igreja quer que o pastor é o abençoado, que o pastor é o ungido e que ele vai orar e os enfermos vão ser curados. Eles gostam de atravessar a terra prometida, trazer o fruto para as pessoas comerem. Que as pessoas fiquem comendo algumas migalhas que vêm da terra prometida. E não é a nossa intenção aqui. A intenção é que todos vocês, cada um de vocês, tenha a sua própria experiência, que todos atravessem a terra prometida, e como bom da terra. Todos atravessem a terra prometida. Não fique na dependência de alguém orar por ti, o pastor abençoado, a igreja idolatra, aquele pastor que ele é ungido, ele ora, os enfermos são curados, irmão. É tempo de todos nós atravessarmos a terra prometida e cada um de nós termos a nossa experiência com Deus. Todos nós temos a nossa experiência com Deus. Não é alguém trazer para vocês, come aí, que boa essa obra da terra prometida, interessante. Não tem validade nenhuma. Temos que atravessar o Jordão. Todos entrar na terra prometida. Cada um de nós tem a nossa própria experiência com Deus. E a palavra de Deus é que está fazendo essas coisas, viu, irmãos? Vocês estão felizes? Amém, Jesus. Eu falo essas coisas porque o Espírito Santo me dirige a dizer isso, viu, irmão? O Espírito Santo me dirige a dizer essas coisas. Então, irmãos, vamos captar o que Deus está fazendo. Não vamos perder, como diz o gaúcho, o fio da meada. Vamos acompanhar, não vamos perder a linha do Espírito Santo. Vamos acompanhando o que Deus está nos trazendo, para que Deus possa continuar trabalhando conosco, produzindo fé em nosso coração. Amém? Então, nessa noite aqui, eu quero falar um pequeno assunto. Na verdade, eu gostaria de falar para os irmãos, eu tinha um outro assunto em mente para falar para os irmãos, que eu creio que nós vamos levar uns 2 ou 3 cultos para falar desse assunto, porque ele é extenso. Sobre 3 pactos, algo muito especial que a gente tem visto ali. Mas como essa semana a gente passou trabalhando e minha esposa está fazendo autoescola, eu tive que ficar de babado as crianças de noite, então eu fiquei quase que sem tempo assim, de meditar ali e algumas coisas que eu precisava. Então, nos próximos cultos nós vamos estar falando sobre esse assunto. Hoje eu vou falar de um assunto bem simples aqui para os irmãos. Mas continuando que nós estamos recebendo da parte de Deus. Bom, São Mateus capítulo 13, versículo 13, está falando aqui a respeito do batismo de Jesus no Rio Jordão. Então eu poderia iniciar dizendo para os irmãos, isso vocês vão encontrar em toda a Escritura. Deus tem um padrão. E Deus nunca muda esse padrão. Deus tem uma forma de fazer as coisas e Ele não muda a forma de fazer as coisas. Quando nós começamos a ler a Bíblia, as pessoas, os irmãos que leem a Bíblia, que nós começamos a ler de Gênesis a Apocalipse, você percebe que Deus tem uma característica. O profeta prega sobre a mensagem, as características de Deus. E a gente percebe que Ele tem um padrão, uma maneira de fazer as coisas. E da maneira que Ele faz no princípio, Deus vai fazendo aquilo o tempo todo, sempre daquela maneira. Ele não muda nunca. A Bíblia diz, porquanto eu sou Deus e não mudo. Paulo, falando a respeito dessas coisas, ele disse, querendo Deus a mostrar a imutabilidade do seu conselho. Nosso Deus é um Deus imutável. Ele não pode mudar. Sempre fará da mesma maneira. Eu, amanhã, vou saber mais do que eu sei hoje.
Daqui um ano, eu vou saber um pouquinho mais do que eu sabia nesse ano. Deus, Ele é Deus, Ele não melhora, Ele é o que é. Não pode passar o tempo e dizer, agora Deus melhorou, agora Deus ficou um pouquinho melhor. Ele mudou um pouquinho porque Ele viu que seria melhor assim. Não, Ele é Deus. Da primeira vez Ele fez perfeito e vai fazer perfeito até o fim. Graças a Deus por isso, né? Amém? Então, uma coisa. Se você notar, Deus vem desde Gênesis trabalhando com a sua semente, com a semente. Você crê que você é uma semente de Deus, irmão? Quantos creem que é semente de Deus aqui? Então Deus sempre trabalha com a sua semente. E Ele vem desde Gênesis trabalhando com a sua semente. E o que se nota? Que sempre quando Deus vai trabalhar com a sua semente, Ele sempre tem um padrão. Ele tem uma maneira de trabalhar com a semente. E a gente vê que Ele sempre inicia o trabalho vindo através das águas. Não é isso? Sempre através das águas. Sempre inicia ali Deus trabalhando com a sua semente através da água. Nós encontramos em Gênesis capítulo 1 e versículo 2 que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ali debaixo das águas estava a terra seca e lá estava a semente de Deus plantada. Logo Deus tira a terra do meio das águas, coloca Adão como lavrador da terra e daqui um pouquinho a semente começa a crescer na terra. Não foi isso? Não foi isso que aconteceu? O profeta diz, ele estava fazendo seu amor ali sobre a terra, quando seu espírito estava pairando sobre as águas. E logo depois nós encontramos também em Gênesis 1, 9 até o 11, que quando Deus disse para a terra, produz a terra semente, conforme a sua espécie, Deus está dando uma ordem para a terra produzir a semente. Mas antes de a terra produzir a semente, primeiro Deus teve que fazer uma separação. Logo Ele tira a terra do meio das águas, então a terra começa a produzir a semente que está nela. Então, o que nós encontramos? Logo depois disso, depois dos filhos de Deus caírem ali no Jardim do Éden, o pecado então se multiplica. A Bíblia diz que Deus olha para a terra e o pecado havia tomado conta dos corações das pessoas, um pouquinho antes dos dias do dilúvio. E Deus então tem no seu coração em começar tudo de novo. Então Deus escolhe um homem chamado Noé, e Deus coloca esse homem chamado Noé para ser a cabeça de uma nova geração, de uma nova raça. Os irmãos sabem disso, né? Deus decidiu acabar com aquela geração de pessoas perversas que estavam sobre a terra, por causa dos seus pecados, a maneira que eles estavam agindo. Então Deus decide iniciar tudo de novo. Deus decide começar outra vez uma nova geração, colocando Noé como cabeça dessa geração. Então o que a gente percebe? Que em Gênesis capítulo 9, Deus toma essa decisão, chama Noé e manda Noé fazer uma arca. E o que nós encontramos? Logo a terra, antes de Deus trazer uma nova geração sobre aquela terra toda fica inundada pelas águas, não é isso? Ela é inundada pelas águas, passa-se o período que Noé está dentro da arca, e quando passa aquele período, então as águas abaixam e logo as sementes começam todas novamente a brotar naquela terra que mais uma vez foi tirada das águas. Como disse o apóstolo Pedro, que a terra foi tirada das águas. Então começa a crescer a semente. Amém? Estão me acompanhando? Logo adiante Deus faz um novo pacto, que nós vamos estar falando em outra ocasião, se Deus quiser, sobre esses três pactos. Esse terceiro pacto com Abraão, que o profeta chamou-se o pacto abrâmico.
um pacto sem condição. Deus deu a promessa a ele, quando ele esteve na Palestina, e disse: levante teus olhos e olhe, e tudo que você está vendo, tudo isso te pertence. Mas também ele diz: a tua descendência será peregrina e será escrava durante 400 anos. Depois de 400 anos eu vou tirar eles da escravidão e vou colocar eles numa terra que emana leite e mel. Então logo depois que Abraão parte os patriarcas, José leva os filhos de Israel para o Egito, e como Deus havia dito, eles ficam ali durante 430 anos cativos no Egito. Então, quando se completa 430 anos, Deus, com braço forte, através de um ministério profético, ministério de Moisés, Deus tira os filhos de Israel, então, da escravidão do Egito. E quando Deus tira, para onde Deus leva os seus filhos? Deus leva eles imediatamente ao Mar Vermelho. Êxodo 14, versículo 15. Deus tira eles da terra e logo leva eles em direção ao Mar Vermelho. Novamente eles teriam que passar pelas águas. Os irmãos estão captando? Como diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, que Paulo está dizendo: eu quero que vocês saibam que Deus tirou o povo de Israel do Egito, e eles passaram pelo Mar Vermelho, e todos eles foram batizados em Moisés. Então a gente sabe que geralmente isso está tipificando o batismo nas águas. Por isso que quando nós estamos pregando, evangelizando, e você vai falar de Jesus para uma pessoa, você vai pregar mensagem para uma pessoa, qual é a primeira coisa que você prega sempre? Qual é o ponto de partida do profeta? Atos 2:38. Você até pode falar outra coisa, mas daqui a pouquinho você tem que chegar a Atos 2:38, é o ponto de partida. Batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus tem um padrão. Se é semente eleita, Deus vai pegar aquela semente eleita e Deus vai levar aquela semente eleita até as águas. Deus não tem como mudar o padrão. Então aquela semente eleita, ela vai ter que ser dirigida até as águas. Né? Então eles são levados ao Mar Vermelho, eles passam pelo Mar Vermelho, estão no deserto sendo santificados por Deus. Logo quando encerra aqueles 40 anos no deserto, então vem a ordem de Deus que eles teriam que avançar, entrar na terra prometida. E quando Deus então levanta Josué, o tipo do Espírito Santo, e agora esse Josué vai cumprir com essa parte, colocar os filhos de Israel na terra prometida. Antes de eles entrar na terra prometida, primeiro eles têm que atravessar o Rio Jordão, mais uma vez, indo pelas águas. Não estão captando? Estão entendendo? Estão acompanhando, né? Então, logo vem o nosso tempo. Quando nós viemos para Deus, nós ouvimos a palavra, nós compreendemos a palavra, nós cremos. Então, nós viemos com o intuito de nós entrarmos no reino de Deus. E nós já conhecemos isso, que só se pode entrar no reino de Deus através de um novo nascimento. Não é isso? Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse ver não é olhar, esse ver é entender. Então, se uma pessoa não nasce de novo, é impossível ele compreender o que é o reino de Deus. A pessoa pode supor o que é o reino. A pessoa pode presumir. Presumir significa avançar sem autoridade. As pessoas podem até dizer algumas coisas que pensam a respeito do reino de Deus. Mas enquanto aquela pessoa realmente não nasce de novo, ele não pode entender o que é o reino. Muito menos entrar no reino de Deus. Impossível. Então, por isso, essa foi a primeira pregação de Jesus no Evangelho de São João para Nicodemos. Nicodemos, em verdade te digo, se tu não nascer de novo, tu não pode entender o reino e muito menos entrar no reino de Deus. Não é verdade isso, irmãos? E o irmão Brando então traz para nós
a forma de nós nascermos de novo. Vocês estão lembrados como é essa forma que Deus tem para o novo nascimento? Qual é a primeira etapa aqui para o novo nascimento? Quem é que sabe aqui? Justificação através das águas. Não é isso? Através das águas, então vem a justificação. As 3 etapas da graça. O primeiro passo das 3 etapas da graça é a justificação. Quando nós cremos em Deus, e isso é imputado como justiça, Deus pega os nossos pecados, que nós cometemos, todos os pecados do passado, e atira aquilo no mar de esquecimento, e logo Deus não se lembra mais. Então nós demonstramos para Deus que realmente nós estamos arrependidos e que nós temos aceitado Ele, nos batizando nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira etapa. Então, temos que passar pelas águas. Os irmãos estão acompanhando, irmãos? Eu vou pedir para os irmãos não fazerem muito movimento. As crianças, a gente compreende que as crianças se movimentam, mas os adultos, viu, irmãos? Os adultos procurem ficarem quietinhos, tá? As crianças, a gente sabe que a criança não para, mas os adultos evite estar caminhando, tá? Vamos manter a ordem, né? Então, a parte que eu vou entrar aqui é importante agora. Então, Deus tem prometido para nós, para os últimos dias, uma grande promessa. A promessa que Deus prometeu para nós está em Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Temos falado nesses últimos dias. Deus prometeu que, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria o ministério do profeta Elias, um ministério profético. E esse ministério profético, ele faria uma coisa. Ele faria com que nós, os filhos, ou essa igreja do fim, a igreja ômega, Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Então a igreja alfa foi a igreja primitiva e nós somos a igreja ômega, a igreja do tempo do fim. Faria com que essa igreja ômega retornasse à fé dos pais. Aquela mesma fé que a igreja primitiva teve no princípio, essa igreja de hoje teria essa restauração. Receberia essa restauração para retornar àquela mesma fé primitiva. Como eu disse no culto aqui, o evangelho sai dos judeus, anda pelo mundo, faz a volta ao mundo, e nessa saída que ele vai saindo, esse evangelho ele vai sendo perdido, ele vai sendo mudado. Mas Deus prometeu que antes de ele retornar, ele teria que ser restaurado, ele tem que retornar exatamente como ele saiu. Ele tem que chegar lá exatamente como saiu dos apóstolos, ele tem que chegar lá novamente. Não poderia ser um evangelho diferente. O mesmo evangelho que Paulo pregou, tem que ser o mesmo evangelho que tem que retornar para eles. Então Deus prometeu que esse evangelho teria que ser restaurado. Nós voltando de novo à fé dos nossos pais apostólicos. Por quê? Porque Deus tem esse padrão. Como a igreja alfa foi, a igreja ômega também teria que ser. Não é verdade, irmãos? Não adianta as pessoas querer deixar melhor, modernizar o evangelho, achar que o Deus de hoje é um pouquinho diferente do Deus do princípio, que não é. O mesmo Deus da igreja primitiva é o mesmo Deus de hoje. O mesmo padrão que foi lá tem que ser o mesmo padrão agora. Não pode ser diferente. Deus não conhece outro evangelho a não ser o evangelho apostólico. Outro evangelho diferente, modernizado, alguma coisa desse tipo assim, Deus não reconhece. Deus reconhece o evangelho que foi entregue aos apóstolos. Porque ele tem esse padrão. Então, a primeira vinda do Senhor no seu ministério, dos 3 anos e meio, o que ele veio para fazer? O profeta dessa era diz que ele veio para redimir. Não é verdade isso? A primeira vinda não foi para redimir? O que é redimir? Comprar de volta aquilo que Adão havia vendido ao pecado.
Em Romanos capítulo 7, acho que versículo 14, Paulo diz assim: eu sou carnal, vendido ao pecado. Então o que ele está mostrando? Que não só ele, Adão, ou Paulo, ele está mostrando que toda a raça humana tinha sido vendida ao pecado por Adão. Por isso que a Bíblia diz que Deus encerrou todos nós debaixo da desobediência para com todos os há de misericórdia. Porque todos estavam vendidos ao pecado lá no princípio por Adão. Quando Adão aceitou o conhecimento, aceitou o conselho da sua mulher. Quando a mulher veio um conselho para Adão, Adão logo toma o conselho da sua esposa. Quando ele toma o conselho da sua esposa, logo ele cai. E você sabe que o diabo operou lá com Adão e Eva e sempre tenta fazer isso. Também é o padrão do diabo. Você sabe que a igreja também fica a esposa de Cristo. E sempre a igreja tenta sempre dar uma ideia melhor para Jesus. Sempre tenta ensinar Jesus alguma coisa. Quem sabe a gente faz assim? Quem sabe se fizer dessa maneira? Vamos dar uma melhorada aqui. Quando Adão deu ouvido, houve a queda. A igreja tem que tomar o conselho de Deus. A igreja não tem que aconselhar a Deus. Como Deus coloca o homem na casa para ser o conselheiro, para ser o cabeça, não é verdade? E às vezes o homem ouve o conselho da mulher errado, e às vezes ele coloca toda a sua casa em bancarrota. Às vezes, em vez de homem se impor, dizer, não, mulher, isso está errado. Não é assim. Isso está fora da palavra. Vamos manter a palavra. Aí o homem não quer se incomodar, não quer ter problema. Às vezes foi o que aconteceu com Adão. Aí eu não vou estar me incomodando com a Eva. Como o irmão estava pregando esse dia na internet, disse assim, que quando Deus formou a mulher, Deus acordou Adão e disse assim: Adão, te acorda. Problema para ti. Mas o homem não quer se incomodar, né? O Adão não incomodar com a Eva. Tá, o que foi? Aprendi uma coisa nova, vou te ensinar. Então me ensina então. O ensinamento causou o quê? Toda essa destruição. Tem hora que o homem tem que se impor. Não, está errado. Está fora da palavra. Não vamos fazer isso. Não foi o que Deus disse. Não é verdade, irmãos? Então, o que Jesus veio para fazer? Jesus vem para redimir. Comprar de volta o que o Adão vendeu. Ele nos vendeu o pecado, Jesus vem e compra de volta. Então, na primeira ele vem para redimir, comprar de volta o que foi perdido. E na segunda vinda, o irmão Branco diz que ele vem para fazer o quê? Ele vem requerer, ele vem reclamar aquilo que ele comprou. Ele não vai reclamar filhos do diabo, filhos do mundo. Os filhos do diabo são filhos do diabo. Os filhos do mundo são filhos do mundo. Ele não vem reclamar todo mundo. Ele vem morrer por todos. Mas quando ele vem reclamar a sua herança, ele vem reclamar aqueles que ele comprou de volta. Não é verdade isso? Então, ele não está reclamando ao mundo todo. Ele está reclamando os seus eleitos, a sua semente. Você compra um produto, aí você vai na loja. Você não vai reclamar aquilo que não comprou. Vai reclamar aquele produto que comprou. Comprei tal coisa, aqui é a nota fiscal, me dá o produto para cá. Não é isso? O que Jesus fez? Jesus comprou a sua semente de volta, os seus eleitos de volta, e na segunda vinda ele vem para reclamar aqueles que ele havia redimido no Calvário. Os irmãos criam assim, irmãos? Então, na primeira vinda, antes de ele se manifestar, ou antes de ele se dar a conhecer, os irmãos notem que ali houve algumas aparições de Jesus Cristo. Por exemplo, os pastores estavam ali no campo,
cuidando do seu rebanho. Daqui a pouquinho, os anjos aparecem louvando a Deus e anunciando aos pastores que havia nascido em Belém o Messias. E eles teriam um sinal que quando eles chegassem e vissem envolto de trapos, e aquele seria o menino, o prometido de Deus que teria nascido. Logo depois nós encontramos também aquela estrela guiando os reis magos, levando eles até o lugar onde Jesus tinha nascido. Acontecimentos que aconteceu, que alvoroçou Jerusalém. E logo depois encontramos Jesus Cristo com 12 anos pregando ali para os mestres. Depois não encontramos mais Jesus. Depois ele fica em oculto. Quando Jesus Cristo está com 29 anos e meio, então ele se dá a conhecer. E quando ele se dá a conhecer, é essa escritura que nós temos lido. O ponto de partida desse conhecimento de Jesus, dessa manifestação de Jesus. Ele vai até o Rio Jordão, aonde João está batizando, e ali nas águas ele então se dá a conhecer. O João, precursor da primeira vinda de Cristo, João, profeta de Deus, Jesus, a palavra sempre vem ao profeta, por isso que Jesus foi até João. Não foi João que foi procurar Jesus. João não saiu no meio da congregação procurando onde é que estava Jesus. Ele estava nas águas, fazendo aquilo que Deus disse que era para ele fazer, batizando. E quando ele está nas águas, então Jesus vem até ele, Jesus sendo a palavra vem até o profeta, então. E ali Jesus nas águas é batizado, e ali vem então aquela voz do céu, no meio das águas. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu desejo habitar. É ali o sobrenatural de Deus. E logo então depois nós encontramos Jesus no Monte da Transfiguração. Em São Mateus capítulo 16, 27 e 28, Jesus está falando ali para os discípulos a respeito de quem ele era, e ele diz assim, que havia alguns ali que não passaria pela morte sem que primeiro visse ele no seu reino, no reino do seu Pai. E como naquele outro culto nós falamos, disso também surgiu uma doutrina. Algumas pessoas pensavam que alguns apóstolos não iam morrer até a vinda de Cristo. E logo no capítulo 17, versículo 1, o que nós encontramos? Que Jesus chama Pedro, Tiago e João, leva-os até o Monte da Transfiguração. E ali Jesus é transfigurado diante deles. Então aqueles 3 apóstolos estavam cumprindo aquilo que Jesus disse. Eles estavam vendo Jesus glorificado, ou Jesus no seu reino. Seu rosto ficou como o sol, a cabeça branca como a lã, conforme aconteceu em 63, e ali eles estavam vendo isso. Isso foi a igreja alfa. Agora a igreja ômega, ou a igreja do entardecer, a igreja de hoje, nosso tempo. Também nós tivemos algumas aparições no ano de 1909. Deus também começa ali com algumas coisas. Nasce o mensageiro, sob o seu berço, às 5 horas da manhã, aparece ali o pilar de fogo. Aquela luz entra no quarto, passa por ali, sai. Ninguém compreende nada. Ninguém entendia muito de religião. Não foi isso? Mais tarde, o menino está brincando ali perto da árvore, porque aquela voz vem da árvore e diz: não bebas, não fuma, não corrompa o teu corpo. Quando tiveres mais velho, teria um trabalho para ti. Ontem nós vimos aqui por que veio esta ordem. Por que Deus tinha que conservar aquele corpo santificado? Por que Deus diz: não corrompa esse corpo? Eu vou usar ele mais tarde. Nós falamos isso ontem aqui na reunião. Por que ele teria que se manter daquela maneira?
Mas quando chegou em 1933, Deus começa a cumprir a sua palavra. Como foi a igreja Alfa, teria que agora ser a igreja Ômega. Então, em 1933, começa-se o cumprimento de Apocalipse capítulo 10, do 1 ao 7. Como que começa esse cumprimento? E vi um anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem. Nós temos lido essa escritura algumas vezes aqui. E a primeira coisa que ele faz, ele coloca o seu pé direito sobre a água. Não é isso? Ele coloca o seu pé direito no mar. Então o anjo forte agora começa a descer. E quando o profeta está batizando a 17ª alma, vem aquela voz do céu e diz: assim, da mesma forma, não de uma forma diferente, o padrão de Deus, assim como João Batista foi enviado para percursar a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem percursará a minha segunda vinda. O que ele estava fazendo? Estava começando o cumprimento de Apocalipse 10, 1 ao 7. Ele estava colocando o pé na água. Não é verdade? O anjo forte ali estava começando a descer, colocando o seu pé direito na água. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Aleluia. Quando nós lemos aqui Apocalipse 10, do 1 ao 7, você vai ver que ele desce, vestido de uma nuvem, e o profeta diz que Apocalipse 10, 7 é a mesma escritura de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O Senhor descerá do céu com alarido. É a mesma escritura, é o Senhor descendo do céu, colocando seu pé na água. Deus está descendo. Ele fará três coisas quando ele começa a descer, na mensagem do arrebatamento. É a mesma escritura. Então ele coloca o pé na água. O que ele está fazendo? Isso se cumpriu ali no ano de 1933. O profeta estava batizando as águas. E daqui a pouquinho a voz vem e diz que aquilo estava se cumprindo como aconteceu com João Batista. Não é verdade? O profeta diz assim, deixa eu ler um parágrafo aqui para os irmãos. Na mensagem nas asas de uma pomba branca como a neve, parágrafo 109 diz assim: observe, a palavra vem ao profeta nessa dispensação da graça na água. Pensei que vocês captariam isso, disse irmão Brana. Ele falou, eu acho que o tabernáculo não captou muito. Ele disse, eu pensei que vocês iam captar isso. Ele disse, na água. A primeira revelação da palavra foi na água. Agora você pode ver aonde a noiva começou. Onde é que a noiva começou? Quando Jesus vai até João Batista para ser batizado nas águas. Ali inicia a noiva. Porque a noiva é a noiva de todas as eras. Nós temos um pouco da noiva nessa era. Mas a noiva de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, ela é de todas as eras. Ela começa lá no princípio de Efésios. E onde é que ela começou? Diz o profeta. Note, a primeira igreja começou na água. A primeira revelação da palavra foi na água. Agora você pode ver aonde a noiva começou? Na mensagem da luz do entardecer. Agora, nos nossos dias, na água, exatamente nessa ocasião, em 1933, quando o anjo começa a descer e coloca o seu pé direito na água. É quando ele diz assim, como João Batista foi enviado para percursar a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem percursará a minha segunda vinda. Ali estava tendo o início da noiva do entardecer. Você crê nisso, irmão? Você faz parte disso? Amém. Graças a Deus, né? Amém. Que nós fizemos parte dessa noiva do entardecer. Eu creio que eu faço parte dessa noiva do entardecer. Amém, Jesus. Aleluia. A palavra, a verdade, ou a palavra, a verdadeira palavra, sem misturas de credo,
vem ao profeta na água, junto à água. Então ali Deus começa a descer com a palavra. Deus começa a cumprir a sua palavra. Apocalipse 10, 1 ao 7 começa a se cumprir naquele momento. Ele vem e coloca o seu pé na água. Os irmãos estão captando, irmãos? Então, em 1946, ele coloca o seu pé esquerdo na terra. Em 33 ele coloca o pé direito na água. E em 46 ele coloca o seu pé na terra. O Senhor vem descendo, envolto uma nuvem e vem cumprindo a palavra. Em 33 na água. E em 46 ele coloca o seu pé na terra. Os irmãos compreendem isso? Olha o que o Mombrana diz quando o anjo veio a ele e deu a comissão. Ele diz assim: ele foi para aquela caverna, ou foi para um lugar reservado para orar, para entender qual era o ministério que Deus tinha com ele. O que Deus tinha com ele? Ele não entendia as coisas que aconteciam com ele. Então, quando ele está ali naquele lugar, ele diz assim: eu me assentei nesse banquinho, e eu simplesmente sentado, mais ou menos nessa posição, justamente desse jeito. E de repente eu vi uma luz tremer no quarto. E pensei que alguém estivesse subindo com uma lanterna. E olhei por todos os lados e pensei, pois, aí estava bem em frente de mim a velha tábua de madeira no chão, e aí estava bem em frente de mim um pequeno e velho fogão redondo no canto. A parte de cima estava arrancada. E bem aqui havia uma luz no chão. Eu pensei, pois onde está isso? Pois isso não poderia estar vindo. Olhei por todos os lados, e aqui estava em cima de mim esta mesma luz. E em cima de mim pairava bem desse jeito, movendo-se em círculo como um fogo, mais ou menos como cor de esmeralda, ou uma cor ambar, como diz a Bíblia, que é a cor do trono de Deus, cor ambar, fazendo assim, bem de cima. Assim eu olhei para isso e pensei, o que é isso? Agora isso me assustou. E eu ouvi alguém chegando. E o irmão Brano imita alguém andar, simplesmente andando, somente estava descalço. E eu vi o pé de um homem. O que esse pé está fazendo? Esse está colocando o pé na terra. Os irmãos estão captando, irmãos? Parece que os irmãos estão tão longe, estão aqui. Deixa eu ler aqui a escritura, Apocalipse 17. Vamos acompanhar aqui, irmãos. Bem. Aleluia. Vamos lá. Apocalipse 17. E vi outro anjo forte que descia do céu, Cristo, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O arco é o pacto, ele é o anjo do pacto. O seu rosto era como o sol, os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então aqui o que ele está dizendo? Eu simplesmente, ele estava andando descalço e viu o pé de um homem entrar. Você vê que ele nem viu os dois pés, ele viu um pé de um homem. Deus cumprindo a palavra. Deus agora colocando o pé esquerdo sobre a terra, trazendo a comissão para o mensageiro. Entrar escuro na sala, exceto aqui mesmo, onde aquilo estava brilhando, bem para baixo. E vi o pé de um homem entrando. Ele repete isso 2 vezes. O que estava acontecendo ali? O anjo estava colocando o seu pé na terra. Nós temos que compreender essas coisas, né? Nós lemos Apocalipse 10, do 1 ao 7, que é a escritura que mais o profeta usou. Então vamos compreender os detalhes. Como ele desce do céu, como essa nuvem envolve ele, quando que ele coloca o pé direito na água, quando ele coloca o seu pé esquerdo na terra, está aqui. Ele encontra o mensageiro nas águas,
e logo depois encontra ele na terra e dá sua comissão. A partir dali, então, o mensageiro começa a pregar a sua mensagem. Você tem alguma mensagem antes de 46? Ninguém tem, né, irmão? Não tem mensagem antes de 46. O profeta começou a gravar suas mensagens a partir da comissão do anjo. E uma coisa, irmão, principalmente para os irmãos que conhecem a mensagem, deixa eu dizer isso para vocês. Os irmãos que conhecem a mensagem. O anjo deu a comissão por Membrana e prometeu que sempre estaria com ele. Sempre. Aquele anjo sempre estava junto do profeta. Então, por isso que ele perguntaram, Membrana, você não tem medo que essas coisas falhem? Ele disse, não, porque eu sei que ele está ali. E conforme o anjo se movia, ele sabia onde estava o problema na audiência. Agora, note uma coisa, irmãos. Tem coisa que o irmão Membrana pregou, e depois, mais adiante, ele corrige. Agora, o que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção? Que enquanto o profeta está pregando a mensagem, o anjo está ali lhe assistindo. O anjo está lhe assistindo. E o mensageiro talvez cometeu alguns erros, e o anjo não corrigiu ele. Deixou, era necessário. Tinha propósito, Deus sabe por quê. Não é verdade? E o que acontece? E a gente vê que às vezes aparecem pregadores, pastores, que se acham melhor do que o anjo do Senhor e querem corrigir. Ou tentam fazer um atalho na mensagem e não passar pelos erros que o irmão Membrana cometeu. É claro que nós vamos passar pelos mesmos erros. Por que nós vamos passar pelos mesmos erros? Por quê? Porque nós estamos seguindo um profeta. Nós estamos seguindo os passos de um profeta. Se nós fizermos atalho, nós vamos perder o profeta. E o irmão Membrana diz que quando você perde o profeta, você perde a Deus. Porque o profeta é o mensageiro que foi enviado para te guiar. Quando perde o profeta, tu perde a direção. Aí tu segue teus próprios passos. Por quê? Porque a noiva de Jesus Cristo não está formando, ou fazendo, construindo uma grande muralha. Quem está construindo uma grande muralha? O sistema denominacional. Nós, os metodistas, ficamos para cá. E nós, os batistas, ficamos para lá. O que é isso? Cerca, dividindo. Não é isso que o sistema está fazendo? E como se faz um muro? Se puxa-se uma linha e se constrói um muro reto. Nós estamos construindo um edifício. Um corpo de Cristo na terra. Para que o Espírito Santo possa habitar na plenitude nesse corpo, no corpo da noiva. E esse edifício não é um muro reto. Esse edifício tem esquina. E quando está reto, está bem. E quando chega na esquina que tem que dobrar? Se nós não estivermos seguindo o profeta, nós perdemos a direção. Então, fique atrás do profeta. Quando ele dobrar a esquina, dobre junto. Ah, mas eu acho que essa esquina está meio duvidosa. Não importa, o profeta dobrou, vamos dobrar junto. Não vamos questionar. Não vamos colocar em dúvida a palavra. Não vamos colocar em dúvida a revelação que Deus tem trazido. Não é isso, irmãos? Se o anjo não corrigiu, quem sou para corrigir? Não é verdade, irmão? O anjo parado ali o tempo todo. Ele ficava parado o tempo todo com o profeta. Está errado isso aí. Irmão, é um caminho que tinha que passar. E todos nós temos que passar por isso. Vamos simplesmente seguindo, acompanhando esse profeta. Amém, Jesus? Se perde esse mensageiro, se perde a Deus, viu, irmão? Aleluia. Os irmãos estão captando? Então, o que nós temos ali? Perfeitamente a palavra se cumprindo. O anjo forte descendo do céu. O pé direito na água, o pé esquerdo na terra. Em 33 na água, 46 na terra. Deus trazendo a sua palavra, a sua mensagem para a noiva do entardecer. Para nós. Então, em 1963, nós vimos a plenitude disso. Ele descendo envolto de uma nuvem. E o profeta disse, aquele era Cristo mesmo. Aquele era Cristo. Não era uma outra pessoa. Aquele era Cristo. Então, o que nós encontramos? Isso aqui é importante. O mensageiro nos ensina que nós teríamos 7 eras. E nessas 7 eras, nós teríamos um mensageiro para cada era.
7 era com 7 mensageiros. Não haverá uma 8ª era. Não haverá um 8º mensageiro. Não terá uma nova dispensação. Essa é a última. Essa é a última. Quando o irmão Branham estava pregando sobre essas coisas, ele estava falando na mensagem O Futuro Lar. E ele falando a respeito do 7, para falar sobre o milênio, sobre a eternidade. Então, quando ele chegou ali no milênio, que era o 7º dia, ele usou essa expressão aqui. Você pode me dizer, ou alguém pode me dizer, olha, irmão Branham, o que você vai fazer agora? Você tem esgotado todos os seus 7. Agora não tem mais 7. Chegou no milênio e acabou. O que tu vai fazer agora? Parou aí? Acabou seus 7. Aí o irmão Branham dá a resposta. Falando sobre a escritura de Levítico. Agora nós temos um 8º dia. Agora, há somente 7 dias. Mas aqui nós estamos falando do 8º dia de Santa Convocação. Combinação. Observe, não trabalhe nele. 8º dia, o que é? Volta ao primeiro dia. Ora, isto fala da eternidade. Isso está falando de eternidade. Acaba-se o 7º dia, a 7ª era. Onde é que nós estamos entrando? Estamos entrando para a eternidade. Estamos encerrando a 7ª era, saindo da 7ª era. Estamos entrando aonde? No 8º dia, eternidade. Por quê? Porque o 8º é eternidade. Eternidade é Cristo. Cristo é o eterno. Quando você está em Cristo, você tem entrado na eternidade. Jesus diz: aquele que crê em mim tem vida eterna e não passará pela morte. Eu sou a ressurreição e a vida, essa vida eterna. Ele é a eternidade e ele é a pedra de coroa. Os irmãos compreendem isso? Então a mensagem de Deus nessa era que nós estamos vivendo, ela não veio para percursar um outro homem. Embora as pessoas, alguns creem, né, que tem alguns, tipo William Souto, o Caco Philip, que diz ser o 8º mensageiro, mas nós sabemos que o profeta não veio percursar um outro homem. Ele veio percursar Cristo, a palavra, o verbo de Deus. E quando isso vem, isso traz o quê? Isso traz a eternidade para nós. Tirando nós do 7º, da 7ª era e colocando nós no 8º dia. Eternidade, estamos entrando na eternidade com Cristo agora. Embora nos nossos corpos carnal, nós somos mortal, no nosso espírito nós já somos eterno. Aqueles que estão em Cristo. Você crê assim, irmão? Então nós estamos saindo do 7º, saindo da era de Laodiceia. A era de Laodiceia tem acabado. Agora Cristo tem descido. Qual Cristo? A palavra, o verbo de Deus. E esse verbo de Deus, esse é o 8º, ele é a eternidade. E quando nós entramos nele, nós estamos entrando na eternidade, voltando ao primeiro dia, sendo restaurado lá o princípio da criação. Voltando aonde Adão perdeu a eternidade, estamos retornando para lá de novo. Voltando lá no princípio da criação. O profeta diz assim, falando sobre a descida dos anjos. Agora, se ele aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo aos 33 anos, de Ofra, e sangue escorrendo-lhe nas mãos, e assim por diante, cicatrizes de cravos, nele todo, eu não aceitaria isso. Então, irmão Branham não veio percursar um homem. Esse aqui, esse corpo de Jesus aqui. Esse que morreu lá no Calvário. Se ele aparecesse assim, eu não aceitaria isso. Porque aquele corpo não desce aqui na terra. Aquele corpo se encontra com nós nos ares. É verdade isso? Aquele corpo não desce aqui.
Ele disse, eu não aceitaria isso. Não. Quando ele próprio vier, todo olho verá. Isso é para o julgamento, como nós pregamos naquela ocasião. Toda língua confessará, e como o relâmpago foi do Oriente até o Ocidente, assim será. Está vendo? Nós não cremos nessas seitas e clãs. Nós cremos que Deus é a palavra. Que tem vindo? A palavra tem vindo a nós. A eternidade. Né? Mas ele se corporifica tomando o seu corpo e o meu corpo e lhe dá dons. Você vê? Como é que essa palavra, como é que esse Jesus se manifesta? Ele se corporifica tomando o meu corpo e tomando o teu corpo. Por isso que o anjo disse para o profeta, não beba, não fuma, não corrompa o teu corpo, que quando tiver uma certa idade eu vou trabalhar contigo. Deus precisava se corporificar naquele homem para manifestar o ministério de Filho do Homem. Jesus Cristo mesmo, Filho do Homem, através do ministério profético. Os irmãos entendem? Mas agora, Deus prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias capítulo 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana. Como fez em Sodoma, isso mesmo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse, como aconteceu então o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, quem foi? Elohim, por Abraão, antes desse filho prometido vir. Veja o que foi. Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele. Pó em suas roupas da viagem, se assentaram e comeram como homem. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, que realmente o tempo que nós estamos vendo é o tempo de Sodoma, ninguém pode negar, é o tempo de maior sodomia esse tempo. Então o que Deus está prometendo? Que quando chegasse o tempo de sodomia, então o Filho do Homem, Jesus, se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, como o Espírito Santo, se repartindo, mas o Filho do Homem, veja, se manifestaria. Profeta. Agora marque isto com o que o último profeta disse. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará o coração dos filhos aos pais. Está vendo? Uma mensagem para trazê-los de volta à Bíblia. Quem faria isso? Não o homem. O Filho do Homem estará se manifestando nesse dia. E nesse dia, ao toque da última era da igreja, os 7 anjos, os mistérios de Deus, seriam todos dados a conhecer nesse dia. Os 7 selos seriam rompidos, os mistérios, todos dessas igrejas tais seriam dados a conhecer. Então o que Deus está fazendo? O que Deus fez? Ele desce, não através, não naquele corpo físico que morreu lá há 2.000 anos atrás. Ele desce, o Filho do Homem, a palavra, e se corporifica em seres humanos aqui na terra. Se corporificou no mensageiro, e ali ele exerceu o ministério de Filho do Homem, restaurando a nossa fé aos pais, revelando os mistérios de Apocalipse 10, 1 ao 7, 7 selos. Não é verdade isso? Ele vem como Filho do Homem, não no seu próprio corpo. O profeta disse, ele vem em um corpo emprestado. Ele toma um corpo emprestado, como nos dias de Sodoma. Jesus disse que seria assim. Como foi Sodoma e Gomorra, será nos dias do Filho do Homem. O que ele faz em Sodoma e Gomorra? Ele cria um corpo, entra naquele corpo e vai falar com Abraão, dá a promessa para Abraão. Depois aquele corpo simplesmente se extingue. Não é isso que aconteceu? A promessa não seria a mesma coisa? Ele vem como Filho do Homem, também toma um corpo emprestado. Um profeta. Os irmãos creem assim? Deixa eu ler mais um parágrafo para os irmãos. A mensagem dos últimos dias. O profeta disse assim. Apocalipse 10 diz: nos dias da voz do 7º anjo. Agora lembre-se,
sétima era da igreja de Laodiceia, ao soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada e se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa o profeta coloca reticências, né? Para essa era. Ele diz assim: não fui eu aquele quem apareceu no rio. Eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Estão vendo aqui, irmãos? Quando eu estava lá no rio, 33, eu estava somente em pé quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza essas coisas e prediz essas coisas que acontecem tão perfeitamente quanto são. Eu somente quem está perto quando ele o faz. Por isso que o irmão dizia, né? Jesus Cristo fez mais milagre aqui em Jeffersonville do que lá na Palestina, que era o mesmo Jesus. O mesmo Alfa é o mesmo Ômega, o mesmo Filho do Homem, o mesmo Jesus. Mesmo Jesus aqui de novo, não é outro, né? Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi eu quem sabia. É o que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu. Não foi o sétimo anjo. Não. Foi a manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo. Não foi o anjo, sua mensagem. Foi o ministério que Deus revelou. Não é um homem. É Deus. O anjo não era o filho do homem. Ele era o mensageiro do filho do homem. O filho do homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando da infalível corpo, palavra do Filho do Homem. Então o que é o Filho do Homem? A palavra. É disso que nós estamos nos alimentando. Por isso que Jesus disse: aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Que corpo? Não o corpo literal de Jesus Cristo para dar uma mordidinha. Alguém pensou isso lá nos dias de Jesus, quando ele disse: aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem vida. E alguém imaginou: está pregando canibalismo? Temos que comer a carne de um homem? Mas não se trata de comer a carne de um homem, se trata de se alimentar do corpo infalível, o corpo palavra. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então do que nós estamos se alimentando? Do corpo, palavra de Jesus Cristo. E eu disse hoje na reunião para os irmãos, que você é aquilo que você come. Se você se alimenta da palavra, vive da palavra, você também se torna a palavra. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos em torno desse corpo, palavra. E logo em torno desse corpo, palavra, estamos se alimentando dessa palavra. E de maneira que nós vamos nos alimentando dessa palavra, nós também vamos nos tornando a noiva palavra de Jesus Cristo. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, palavra da minha palavra. Estamos alimentando esse corpo e também nos tornando palavra. Então o mensageiro disse: não era eu. Eu só estava ali de pé. Era ele, Jesus Cristo. Eu dei exemplo daquele culto, né? Por isso que ele se virou de costa para o tabernáculo e disse: vê como não sou eu? Vê como é ele? Aquele mesmo sinal ali de Abraão. Elohim virado de costas para a tenda. Quando a Sara riu, ele disse: o que Sara riu? Ele não viu Sara rir. Mas ele era Deus, ele era Elohim. Ele sabia tudo. Não é verdade isso, irmãos? E a Bíblia não diz que isso se cumpriria novamente? São Lucas 17:30. Aleluia. Então quando a voz disse ali para o profeta em 33, ele disse:
assim como João Batista. Então teria que ser como João Batista. Não poderia ser diferente. O profeta diz assim na mensagem de desvelar de Deus: e você verá, se você simplesmente fizer isto: rompa essa velha tradição e coisas velhas, e ele, você, o verá de em pé, o poderoso conquistador, a palavra da promessa para esta era manifestada. Irmãos, o que acontece é o seguinte: abre os seus entendimentos. Aleluia, não deixa a canseira tomar conta de ti. Abre o teu entendimento. Olha que eu vou ler de novo. Amém? Eu não vou cortar a mensagem pela metade. Se todos não captar, o eleito capta. O eleito está captando. E sei que o eleito é pouco, mas o eleito está captando. O que tem que fazer? Rompa essa velha tradição. O problema é que as pessoas não rompem. As velhas tradições atrapalham as pessoas de ver o poderoso conquistador. Ele só vê se estiver aqui caminhando, aqui pingando sangue das mãos. Agora eu vi o poderoso conquistador. O profeta dizia: eu não queria se ele viesse assim. Então ele diz: rompa a velha tradição e coisas velhas. Nossas bagagens denominacional, que trouxemos muito. O que o profeta está dizendo? Rompa isso. A velha e ele, você o verá de em pé, o poderoso conquistador, a palavra da promessa para esta era manifestada. Você verá o poderoso Deus desvelado, o verá bem aqui entre nós desvelado, o poderoso Deus, não conquistado por tradições. Ele diz assim, aí ele diz, e aí ele pergunta para o tabernáculo: quantos o veem de pé? O poderoso conquistador, a palavra feita carne, porque a palavra sempre se faz carne, desvelado diante de nós. Pergunta. Eu não sei se alguém viu lá. Nós estamos vendo hoje aqui, né, irmãos? Nós sabemos, amém, que a palavra se manifestou em carne novamente. Desvelado diante de nós, o Alfa, o Ômega, aquele que era, o que é, o que há de vir, a raiz da geração de Davi, que foi o filho do homem, o filho de Deus, o filho do homem e será o filho de Davi. O poderoso conquistador, desvelado entre nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como João Batista fez, teria que o mensageiro também fazer. O profeta diz na mensagem da festa da trombeta, 307. O sétimo anjo diz: o que João Batista fez quando ele viu Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o que o mensageiro faz? O sétimo mensageiro diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não eis a minha metodista, eis a minha batista, eis a minha pentecostal, mas eis a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eis a palavra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como João Batista fez, o mensageiro dessa era faria. E o que ele apontou para nós? Jesus Cristo, a palavra. Os irmãos creem assim? Aleluia. A mensagem já nasceu do sol. Eu vou me apressar aqui para encerrar, irmãos. Já vai ser 9 horas. Ele diz assim: e nisto eles não sabiam o que era, e nós, os que estávamos vendo, na maneira correta, vimos que esse era o nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Quando os selos se romperam, eu conheci Jesus. Eu vi Jesus presente, o poderoso conquistador.
Amém, Jesus? Você pode ver isso, irmão? Vida revelada entre nós, Jesus a palavra. Amém? Só mais um pouquinho aqui. Aleluia. E então ver aqueles 7 anjos descerem sobre o topo daquela montanha, lá no Arizona, quando se cumpriu aqui. Quando até mesmo as revistas por todas as nações publicaram isso, ao ver o próprio Jesus lá nos céus, olhando para baixo, próprio Jesus, olhando para baixo, e dizendo que em Apocalipse 10:7, na mensagem dos 7 anjos, esses selos seriam abertos e os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. Então, era o próprio Jesus, olhando para baixo, abrindo o selo, dando para o 7º mensageiro, para ele revelar para a noiva de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo, o Filho do Homem, fosse conhecido por nós. Só mais uma mensagem aqui, irmão, já vou encerrar já. Outro dia lá de em pé, eu virei a foto para a direita, e ali está Jesus, como ele está nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de em pé, confirmando a mensagem desta hora. O que ele estava fazendo ali? Confirmando a mensagem desse dia. Júnior Jacques, que está me ouvindo, e você se recorde do sonho que ele teve, que eu interpretei indo em direção ao pôr do sol, e isso aconteceu no Monte Pôr do Sol. E o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do acaso da história, um acaso de profecia, ou melhor, sendo cumprido, haverá luz no tempo do entardecer, sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado, 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja, o pico do pôr do sol está lá exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora exatamente sobre o Monte Pôr do Sol, a luz do pôr do sol, a luz do entardecer, veio Deus vindicando-se a si mesmo. O que é isso? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos ouviram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1. Veja, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos não eram a sua peruca. Amém? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando a sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo a sua palavra prometida. Outra vez em Apocalipse 10, 1 ao 7. E nos dias do soar da mensagem do 7º anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nessa era. São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Para encerrar agora. Os observatórios e todos em Tucson continuam indagando, pesquisas de ciências, tentando encontrar o que é isso tão alto, que não pode ser neblina, correção ou nada lá em cima, que fez isso? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural pairando no além do céu. Como estava quando os magos vieram, seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele nascido rei dos judeus? Que foi isso? Deus cumprindo a sua palavra. E uma estrela se levantará de Jacó. E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria luz do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, nesse tempo, mas agora é história, já passou. A promessa está cumprida. Amém? Há 3 anos atrás era profecia, agora a promessa está cumprida, já se cumpriu, já está no nosso meio.
o poderoso conquistador está entre nós. Jesus Cristo mesmo, a palavra está no nosso meio. Amém, Jesus? E é disso que nós estamos alimentando. Jesus Cristo mesmo, a palavra. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Fechamos nossos olhos, inclinamos nosso rosto. E pedir para os músicos passar aqui para... Amém? Você está feliz nessa noite, irmão? Você tem compreendido a palavra? Ora, irmão, tenho tentado colocar o melhor do meu entendimento. Minha oração é que você realmente possa compreender essas coisas. Que você possa ver o que eu estou vendo. Amém? Estou sendo bastante repetitivo nessas coisas. Que eu gostaria que a igreja captasse o que eu estou vendo. Amém? Que Jesus Cristo mesmo está aqui no nosso meio. Agora não mais o mensageiro. Agora na noiva. Está se personificando agora na noiva. Meu irmão. A noiva está tomando o livrinho da mão do anjo forte, Cristo. A noiva está se alimentando dessa palavra. E quando ela começa a se alimentar dessa palavra, ela começa a profetizar outra vez. Você está se alimentando para mais uma vez profetizar. Toma o livrinho da mão do anjo forte. Tome a palavra da mão de Cristo. Se alimente dela. Se alimente dessa palavra. Aleluia. Não seja negligente. Não deixe passar a hora. A palavra está cumprida. Aquilo que era profecia já se tornou história. Está cumprido. Oh, irmão. Falta muito pouco para nós sairmos desse mundo. Falta bem pouquinho para nós sairmos dessa terra. Não é tempo mais de você deixar mais nada embaraçar os teus pés. Não é tempo mais nada de trazer atrapalho para você. O tempo que você está vivendo é o tempo de você se despojar de tudo. Ter a tua experiência com Deus. Segurar firme essa promessa que Deus tem trazido. Oh, irmão, o tempo está no fim. O tempo não era mais. Nos dias da voz do sétimo anjo, o tempo não era mais. O tempo está esgotado. Pai Celestial, por quanto a tua palavra é verdade, Senhor. Eu oro nessa noite e te peço que essa palavra possa ser vivificada ao nosso coração. Que a tua igreja possa captar, Senhor, o que foi dito, o que foi falado, o que foi pregado. Eu, como homem, Senhor, posso me esforçar para falar da tua palavra. Mas o teu Espírito Santo é aquele que convence. É o que tem a capacidade para abrir os entendimentos, para os teus filhos compreender as Escrituras. Então somente, Senhor, se a tua igreja compreender o que o Senhor tem falado, ó meu Deus, eles terão as suas vidas mudadas. Quando eles puderem ver o quadro de Deus se desenrolando diante deles. Saber, meu Deus, que eles fazem parte desse grande plano de redenção. E que eles estão aqui nesta era, Senhor, sendo reclamados por Ti. E que nesse momento, e que nesse tempo, o jubileu de Deus tem soado, tem tocado. E a propriedade de Deus tem que retornar para as mãos de Deus. E eu estou aqui nesta hora, Senhor, nesse púlpito, dizendo para esses irmãos: vocês são propriedade de Deus. Vocês não pertencem a Satanás. Vocês não pertencem ao mundo. Vocês não precisam ser escravos de Satanás. Vocês não precisam mais ser escravos de pecado. Jesus Cristo os comprou. Jesus Cristo está te reclamando. É tempo de retornar para Deus. Tempo de retornar ao princípio. Que nada, Senhor, venha bloquear a mente dos teus filhos. Nenhum pensamento negativo. Ó, como os demônios ficam furiosos. Como o diabo ataca a mente dos filhos para eles não compreenderem essas coisas. Como eu posso ver, Senhor, os espíritos no rosto das pessoas. Os espíritos furiosos, porque eles sabem que é tempo que eles estão perdendo. Tempo que os filhos estão retornando para as mãos de Deus. Eles ficam revoltados, eles ficam furiosos. Mas em nome de Jesus Cristo, Satanás, tira a mão suja da propriedade de Deus.
tempo de libertação, tempo de jubileu, tempo que os filhos e as filhas de Deus têm que retornar para casa, tempos de voltarmos para o lar. Oh meu Deus, deixa essas coisas calarem aos corações dos teus filhos e eles terem o entendimento. Oh meu Deus, que a tua palavra tem vindo, amém, para fazer essas coisas. Meu Deus, esse pedido de oração que eu tenho especial nas minhas mãos, a nossa irmã Hilda, nosso irmão Valmor, nosso irmão Diego, que nessa noite, Senhor, necessito de uma oração especial. O poder está na tua palavra, que por meio do poder da tua palavra possa essas vidas ser alcançadas e aquilo que eles têm necessidade, Senhor, seja por enfermidade, seja por libertação, seja por alguma bênção especial, Senhor, que eles estão aguardando, seja a bênção alcançando os teus filhos. Oh meu Deus, toma eles nas tuas mãos, confirma a tua obra e o plano que o Senhor tem para realizar, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Faz Ré maior. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, mais uma vez. Ao chegar bem mais perto, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus,